Capítulo 14 Achados e Perdidos. Naquele domingo, pouco depois do almoço, Paxton encontrou Willa no estacionamento da casa de repouso e elas caminharam juntas até o quarto de Nana Osgood. Willa estava pensativa, porém alegre, quase como se estivesse cautelosamente otimista com relação a alguma coisa. Paxton ficou imaginando se isso teria a ver com o fato de seu irmão não ter dormido em casa na noite anterior. Ela realmente queria perguntar a Willa, mas imaginou que isso era o tipo de coisa que só se compartilha com amigas. Como você está com relação a tudo que Nana Osgood nos contou na sexta-feira? Perguntou Paxton. Eu não pude perguntar ontem com Sebastian e Colin junto de nós. Estou bem, e você? Willa olhou para Paxton com uma ruga de preocupação, se formando entre as sobrancelhas. Também estou bem. Ela mentiu, ligeiramente preocupada com o que ela nos dirá hoje. Bem, não pode piorar, portanto, isso significa que só pode melhorar, certo? Certo, disse Paxton receosa, mas realmente querendo acreditar naquilo. Algo tinha de acontecer. Paxton tinha trazido uma caixa de trufas de chocolate para dar a Nana Osgood, embora sua mãe tivesse dito para não fazer isso. Mas Paxton estava cansada de tentar mediar a relação de Nana Osgood e a Nora, que brigavam como cão e gato. Isso era uma briga delas, não sua. E ela já tinha o suficiente com o que se preocupar. Depois que Paxton deu a caixa de chocolates a Nana Osgood, se sentou ao lado dela no sofá de 2 lugares. Fez isso cuidadosamente para não desalojar a avó, que provavelmente tinha o peso de uma folha de papel. Willa sentou-se na poltrona de frente para elas. Agatha afagava a caixa de chocolates em seu colo. A primeira coisa que ela disse foi: se a polícia for atrás de George, quero que vocês digam o que eu lhes contei. Acho que não irão atrás dela, disse Willa. Não tive nenhuma notícia de Woody Olsen, você teve? Willa perguntou a Paxton. Não. Não me interessa o que vocês acham, disse Agatha. Se isso acontecer, prometam que contarão a eles. Tudo bem, Nana, nós prometemos. Então está bem. Ela afagou a caixa de chocolates um pouco mais. O baile de gala é na sexta-feira, disse Paxton. Eu ainda quero que você vá. Agatha estalou a boca. Garotas tolas. Will e eu notamos que a data da fundação do Clube Social Feminino coincide com a época em que Tucker Devlin desapareceu há 75 anos. Isso é só uma coincidência? Não, não é coincidência, não existe tal coisa. Na noite em que o enterramos, eu disse a George que sempre estaria ao lado dela. Ela estava com medo. Estava grávida. E eu iria ajudá-la, independentemente de qualquer coisa. No dia seguinte, eu chamei nossas 4 melhores amigas e disse a elas que George precisava de nós. Não dei detalhes, mas a cidade parecia saber que Tucker Devlin se fora. Tudo parecia diferente, como se estivéssemos despertando. Nós 6 formamos o Clube Social Feminino, exclusivamente para ajudar George. Prometemos que jamais daríamos as costas umas às outras, mesmo que isso nos amedrontasse, mesmo que fosse perigoso. Nós prometemos nos manter juntas e fazer as coisas certas, porque ninguém mais faria. A família de George não fez nada para ajudá-la. E a cidade toda viu como Tucker nos tratava, nos jogando umas contra as outras, e não fez nada para salvar o coração de suas filhas. Decidimos nos tornar uma sociedade de mulheres, um clube para assegurar que as mulheres fossem protegidas. O clube era algo importante naquela época, não era como hoje.
O que aconteceu para que as coisas mudassem tanto? Perguntou Paxton. Ultimamente ela vinha tendo sensações mistas sobre o clube, e descobrir isso só a deixou mais confusa quanto ao seu papel na instituição. A vida aconteceu, disse Agatha. George deixou o clube aproximadamente 10 anos depois, quando o restante de nós começou a ter seus filhos. Nesta época, começamos a usar o clube como meio de comparações. Quem tinha a melhor cozinheira, quem tinha o marido que ganhava mais. A vida de George era muito diferente e eu acho que ela já não se sentia parte daquilo. Mas eu mantive a minha promessa. Sempre estive presente quando ela precisou de mim. Ela só parou de pedir. Mas eu era bem próxima de Ham e ele vinha a mim quando George não vinha. A vovó George era muito severa com meu pai, disse Willa. Paxton se virou para ela. Ela não entendeu o comentário, mas Willa, obviamente, pretendia chegar a algum lugar. Ela apenas morria de medo de que ele se tornasse alguém como Tucker. Ela morria de medo de tudo. Tinha medo de que exatamente isto acontecesse, que o corpo de Tucker fosse encontrado. Agatha sacudiu a cabeça. Tinha todas aquelas superstições, porque queria que seu fantasma continuasse sepultado. Aquilo virou obsessão. Meu pai sabia que Tucker era o pai dele? Ela acabou dizendo que ele era um caixeiro viajante e nunca mais o viu. Acho que ele deduziu o restante. O que Han com certeza sabia era que sua mãe queria que ele vivesse uma vida modesta. E ele fez isso por ela. Foi uma pena que ele tenha morrido quando finalmente estava tomando seu próprio rumo. Willa se inclinou para a frente. O que quer dizer? Ele ia vender a casa e viajar. Ele nunca me disse isso. Acho que ele não lhe disse muitas coisas. Willa surpreendeu Paxton ao perguntar. Ele pediu demissão de seu emprego na escola por minha causa? Sim. Ele ficou muito impressionado com você, embora eu não possa imaginar o motivo. Agatha fez uma careta, todos aqueles trotes. E quando ele descobriu que você tinha saído da faculdade, simplesmente achou que você estivesse se encontrando. Ele soube que eu saí? Não parecia possível, mas as sobrancelhas de Willa subiram ainda mais. Claro que ele soube. Como você sabe? Perguntou Paxton, impressionada por sua avó ter guardado não apenas seus próprios segredos, como também os do pai de Willa. O que mais haveria dentro daquela cabeça dura? Todos esses anos, Paxton pensara que a avó não era nada além de uma velha cruel, mas ela era complexa e profunda como ninguém imaginava. Ham e eu tivemos uma conversa muito longa quando chegou a hora de ele transferir a mãe para a casa de repouso. Ele ia viajar. Eu prometi cuidar de George. Ela endireitou os ombros. Não que eu tenha deixado de fazê-lo. Willa recostou-se em sua poltrona, parecendo repensar as coisas. Paxton aproveitou a oportunidade para perguntar: por que você nunca me disse que o clube tinha se desviado de seu caminho? Talvez eu pudesse ter feito alguma coisa. Paxton, eu acredito que você tentou fazer o clube ter mais relação com as obras do que com o aspecto social, e lhe dou crédito por isso. Mas também acredito que seja mais porque você não tem amigos do que por um chamado superior. Paxton recuou atônita diante daquela afirmação. Foi a amizade que deu início ao clube, e se algum dia quiser vê-lo como era, você precisa entender o que significa ser uma amiga. Eu sei que você sempre me olhou e pensou, eu não quero ser como ela. Bem, aqui está a sua chance.
As pessoas sempre dizem que a vida é curta demais para arrependimentos, mas a verdade é que ela é comprida demais. Você irá ao baile de gala? Paxton perguntou novamente. Acho importante que esteja lá. Talvez. Continue trazendo chocolates e... talvez. Deixe-me comer em paz, disse Agatha abrindo a caixa. Paxton e Willa saíram do quarto, cada uma perdida em seus pensamentos. Caminhavam pelo corredor. Paxton seguia em direção à porta da frente quando Willa parou. Eu vou ver minha avó, disse Willa. Ah, certo, tudo bem. Você não quer tomar um café primeiro? Willa apontou por cima de seu ombro, na direção do salão de jantar. Paxton sorriu quase aliviada. Sim, seria ótimo. Elas pegaram suas canecas e as encheram. Depois caminharam até uma mesa próxima à janela, com vista para o jardim lateral. Por que você acha que nunca nos tornamos amigas? Perguntou Paxton, enquanto Willa esvaziava um pacotinho de açúcar em seu café. Sempre notei a forma que você me olhava. Você jamais gostou de mim, não é? Não é isso, disse Willa. Então, o que é? Willa hesitou. Acho que no ensino médio era inveja. Eu detestava não ter o que você tinha. Acabei me ressentindo com minha família por causa disso. Gostaria de voltar atrás e mudar isso. Como adultas, eu não sei. Willa deu de ombros. Você estabeleceu um padrão impossível e ninguém consegue alcançá-lo. E às vezes parece que você faz isso de propósito. Suas roupas são perfeitas, seu cabelo é perfeito. Você faz malabarismo com um esquema de trabalho que exigiria 3 pessoas normais para cumprir. Nem todo mundo consegue fazer isso. Paxton olhou dentro de sua caneca. Talvez eu faça de propósito, mas é só porque todas parecem mais felizes do que eu. Todas têm suas casas, seus maridos, filhos, negócios. Às vezes eu acho que há algo errado comigo. Não há nada errado com você, disse Willa. Por que você nunca fez amizade comigo? Ah, isso é simples. Paxton sorriu ao levantar o olhar. Você me assustava. Isso fez Willa rir. Sério? Você era tão quieta e intensa, como se conseguisse ver através das pessoas. Se eu soubesse antes que você era piadista, talvez tivesse sido mais fácil conhecê-la. Pelo menos eu saberia que você tem senso de humor. Então, quando você voltou, pareceu não querer ter nada a ver com as pessoas com quem cresceu. Você assumiu o estilo de vida da National Street como se estivesse empinando o nariz para nós, como se fôssemos caipiras tolos. Não é isso, disse Will imediatamente. Não é nada disso. Depois que meu pai morreu, eu voltei para cá e percebi que nunca pude me desculpar por fazer parecer que ele não tinha feito o suficiente. Prometi a mim mesma e a ele que eu seria feliz com o que tinha, todos os dias. Mas estar perto das pessoas com quem fui criada trouxe todas as minhas inseguranças de volta, então eu simplesmente me acostumei a evitar isso. Agora não tem como me evitar, sabe? Disse Paxton. Você sabe dos meus segredos. Você usou spray de pimenta para me defender. Eu devo essa a você pelo resto da vida. Willa riu e abanou a mão, descartando. Qualquer uma de suas amigas teria feito a mesma coisa. Não, disse Paxton. Não teriam. Ah, eu quase me esqueci, disse Willa, enfiando a mão no bolso traseiro do jeans. Preciso devolver isso a você. Ela entregou a Paxton uma folha de caderno dobrada. O que é? É uma anotação que você deixou cair um dia no corredor da escola. Eu a peguei e li. Depois disso fiquei constrangida demais para devolver. Paxton pegou o papel e o abriu.
Assim que percebeu o que era, ela riu, surpresa. Minha lista de qualidades do homem com quem eu gostaria de me casar. Desculpe, disse Willa timidamente. Foi assim que você falsificou a minha letra naquele bilhete para o Robbie Roberts? Sim, eu lamento muito, muito mesmo. Paxton sacudiu a cabeça e colocou o papel na bolsa. Tudo bem, é só uma lista. Uma das muitas. Eu tinha me esquecido completamente dela. É uma lista que impressiona, disse Willa. Naquela época, eu sabia o que queria. Paxton sorriu e decidiu ir em frente e perguntar a Willa o que ela estava morrendo para saber. Falando em querer. Meu irmão não voltou para casa ontem à noite. Imagino que você não saiba nada sobre isso, ou sabe? Willa desviou o olhar. Talvez ele tenha dormido no meu sofá. Então, por que você está vermelha? Willa se virou com os olhos brilhando. Talvez eu tenha dormido ali com ele. Eu sabia. Elas riram, e Paxton subitamente sentiu que estava num bom clima com Willa. Ela nunca achou que fosse boa em fazer amizade, mas talvez apenas estivesse tentando fazer amizade com as pessoas erradas. Elas acabaram conversando por muito tempo depois que o café esfriou. Horas mais tarde, depois que deixaram o salão de jantar, e Willa foi ver sua avó, Paxton entrou no carro e imediatamente tirou o papel da bolsa e leu novamente a lista. O futuro marido de Paxton. Será bondoso? Será engraçado? Será compreensivo? Saberá cozinhar? Saberá beijar bem? Será cheiroso? Sempre me fará surpresas? Vai discutir comigo, me deixando vencer às vezes, mas não sempre? Será misterioso? Sempre irá me amar, independentemente da minha aparência. A mamãe não vai gostar dele, o que significa que eu amarei ainda mais. Ela se lembrava de tê-la perdido e ficar em pânico. Durante vários dias, pensando em onde poderia estar, ela temera que algum garoto ridículo como Robbie Roberts pudesse encontrá-la e debochar dela. Mas os anos se passaram e Paxton se esqueceu da lista. Uma das tantas coisas que ela conseguira deixar para trás. Para onde tinha ido essa garota? Paxton ficou pensando. Era como olhar uma foto antiga de sua avó. Para onde tinha ido essa garota? Colin disse que era a única do grupo que não tinha mudado, mas ela tinha mudado sim, de uma forma boa. A garota que ela era não aprovaria a mulher que ela se tornara. Aquela garota sempre presumiu que nessa idade ela seria tão feliz quanto havia sido naquela época. O que aconteceu? Ela ficou ali sentada, olhando o nada, com o papel no colo, até que seu celular tocou. Ela olhou o visor. Era sua mãe. Provavelmente imaginando por que ela ainda não estava em casa para a última prova de seu vestido de gala. Com um suspiro, Paxton colocou o telefone e o papel de volta na bolsa e ligou o carro. Depois, partiu, de volta à vida que ela conhecia. Capítulo 15. Arriscar-se. Na segunda-feira, Paxton trabalhou durante o almoço para poder tirar o restante da tarde de folga. A papelada que exigia sua assinatura se empilhava no Centro de Apoio Social e havia 1 milhão de detalhes para cuidar antes do baile de gala, na noite de sexta-feira. Mas havia algumas coisas que simplesmente eram mais importantes.
Ela foi de carro até a imobiliária Harris Associates, que ficava ao lado do mercado orgânico, e estacionou seu carro. Quando entrou, ela viu Kirsty Lemon ao telefone em sua mesa. Assim que Kirsty desligou, Paxton caminhou até ela. Paxton, disse Kirsty, surpresa, o que está fazendo aqui? Eu notei que o sobrado da Tew Street ainda está à venda. Sim, está, disse Kirsty, cautelosa. Eu quero comprá-lo. Kirsty parecia prudente e desconfiada, o que Paxton não estava esperando. Você tem certeza desta vez? Sim. Kirsty suspirou e pegou sua chave. Bem, vamos dar uma olhada, disse ela com o entusiasmo de alguém que vai fazer uma colonoscopia. As duas entraram na minivan de Kirsty. Paxton não conseguia se lembrar da última vez em que elas tinham andado no mesmo carro. Talvez tivesse sido no ensino médio, quando Kirsty pegava o Range Rover pré-histórico do pai e elas iam para Asheville aos sábados. Ela sentia a falta disso, de andar de carro com Kirsty, falar sobre tudo antes de ficarem adultas, antes de haver tantas coisas que elas não quisessem que a outra soubesse. O sobrado era num bairro chamado Waterville, um local cheio de verde com uma área comum que tinha um mirante e uma fonte. As casas eram de tijolinhos e lindas. O sobrado que Paxton tinha adorado, desde o instante em que Kirsty lhe mostrara no ano anterior, ficava numa rua sem saída. Havia trepadeiras ao redor da porta e Paxton se lembrava de ter pensado como seria maravilhoso entrar em casa durante a primavera, quando as plantas estariam florindo. Seria como atravessar um arco nupcial todos os dias. Kirsty destrancou a trava de segurança. O teto era alto como de catedral e o piso era de tábuas corridas. Na parte de cima havia 3 quartos. Esse tinha sido um dos pontos de discussão com sua mãe, quando Paxton quis se mudar no ano anterior, antes de completar 30 anos. Sua mãe insistira que Paxton não precisava de tanto espaço. Ela pensou no que Sebastian lhe disse sobre toda a vida precisar de um pouquinho de espaço e como isso abre lugar para que coisas boas entrem. Ela gostaria de ter pensado nisso para dizer à mãe naquela ocasião. Paxton caminhou pelo espaço aberto. A cozinha de chefe, anexa à sala de estar, era separada por uma bancada. Ela pensou em como seria legal convidar amigos para jantar, idealizando as coisas, é claro, porque as participantes do clube eram casadas e esse tipo de programa, só de garotas, parecia não existir mais entre elas. Ou, se existia, Paxton não estava incluída. Se ela tivesse feito isso logo depois de sair da faculdade, talvez as coisas pudessem ter sido diferentes, antes que as vidas de todas se complicassem tanto. É tão lindo quanto eu me lembrava, disse Paxton. Kirsty estava em pé perto da porta. Eu estava contando com a comissão da venda desta casa no ano passado. Quando você desistiu de comprá-la no último minuto, eu fiquei muito chateada com você. Surpresa, Paxton se virou para Kirsty. Por que você não me disse nada? Kirsty deu de ombros. Eu lamento. Nós costumávamos poder dizer qualquer coisa a uma outra. Quando foi que isso mudou? Eu não sei. Kirsty se aproximou. Quando você é adolescente, seus amigos são sua vida. Quando você cresce, as amizades ficam cada vez mais distantes, até parecer um luxo, uma frivolidade, como um banho de espuma. Você é importante para mim, Kirsty, disse Paxton. Sempre foi. Por algum motivo eu só parei de dizer ou de demonstrar. Nossa, Pax, esse é um lado seu que eu não vejo há tanto tempo. O que trouxe isso à tona? Com
Com a proximidade do baile de gala, eu tenho pensado em nossas avós, na forma que o relacionamento delas durou por toda a vida. Eu sempre achei que seria assim conosco. Kirsty pareceu um pouco triste. Eu também. E era isso, Paxton imaginou. O reconhecimento de que as coisas haviam mudado, mas ninguém estava disposto a fazer nada a respeito. Certo, eu quero esta casa, disse Paxton. O mais rápido possível. Estou fazendo uma oferta hoje. Paxton, venha aqui. Sua mãe chamou da sala assim que Paxton pisou em casa. Quando Paxton entrou, a mãe e o pai estavam sentados no sofá, assistindo ao noticiário noturno. Seu vestido foi entregue hoje, disse Sofia, apontando uma grande caixa branca na poltrona do canto. Não deixe de experimentar para ter certeza de que não vai precisar ser ajustado no último minuto. Acho que você, eu e seu pai devemos ir juntos, principalmente se você não tem um acompanhante. Paxton caminhou até a caixa e a abriu, ainda sentindo um pouquinho daquela emoção que costumava sentir ao pensar em vestidos de festa, a fantasia daquilo tudo. Ela sorriu quando viu o material rosado brilhante, a pedraria ao redor da gola. Eu preciso chegar lá cedo, então vou com meu carro. Ela recolocou a tampa na caixa. Mamãe, quando você se mudou da casa de seus pais? Sofia desviou o olhar da televisão. Depois da faculdade, eu fui morar com algumas amigas. Fiquei com elas por aproximadamente 2 anos, até começar a namorar seu pai. Foi uma das melhores épocas da minha vida. Quando Donald me pediu em casamento, eu fiquei empolgada, é claro, mas um pouquinho triste também. Aquilo significava que eu estava deixando minhas amigas para trás. Paxton viu o pai virar a cabeça para olhar Sofia quando ela disse isso. Por quê? Perguntou Paxton. Vocês não poderiam ter continuado a ser amigas? Você certamente sabe disso, Paxton. Você faz uma escolha. Você não é tão próxima de suas amigas casadas como já foi, é? Não, disse ela. Mas acho que isso é como dizer que lamenta por ter deixado a torneira aberta na casa inundada. Em determinado momento você poderia ter desligado. Não é algo que precisava ter acontecido. Sofia subitamente franziu o rosto. Por que você está perguntando essas coisas? Paxton pegou a caixa do vestido e caminhou até sua mãe. Porque eu estou me mudando. Sofia abanou a mão. Ora, Paxton, nós já falamos sobre isso no ano passado. Você está muito melhor aqui. Não precisa de um lugar só seu. A cabana da Nogueira tem bastante espaço. Eu esperei tempo demais. Adiei demais. Você se mudou logo após a faculdade. Todas as minhas amigas também. Preciso fazer isso. Ela respirou fundo. Fiz uma oferta para a compra de um sobrado esta tarde. Quando finalmente assimilou que Paxton estava falando sério, Sofia disse: Paxton, você não fez isso. Sim, eu fiz. Você pode me visitar quando quiser e eu venho visitá-la. Mas vou decorar a casa como eu quiser e não vou lhe dar uma chave. Tenho 30 anos de idade, mamãe. Acho que você se esqueceu disso. Donald, gritou Sofia, diga algo. Seu pai virou-se para ela com uma centelha no olhar que havia muito tempo Paxton não via. Você gostaria que eu lhe desse o valor da entrada como presente para a casa nova? E isso fez Paxton sorrir. Não, obrigada, papai. Donald. Ela está indo embora, Sofia. Talvez seja a hora de tentarmos nos virar. Somente nós dois por um tempo. Enquanto Paxton saía, Sofia olhava o marido como se ele tivesse acabado de voltar de uma viagem muito, muito longa. E ela não tivesse certeza
se estava ou não contente em vê-lo. Quando Paxton chegou à casa da piscina, ela pegou o telefone e ligou para Willa. Não tinha certeza do motivo. Alô? Paxton hesitou por um momento. Oi, é a Paxton. É sua irmã, disse Willa. O Colin está aí? Sim, quer falar com ele? Willa estava de bom humor. Paxton pôde perceber isso em sua voz. Não, eu quero falar com você. Mas ligo depois, quando você não estiver ocupada. Paxton se apressou em dizer. Não seja tola. Paxton ouviu o ranger de uma porta de tela. Depois o barulho da porta sendo fechada. Agora estou do lado de fora, disse Willa. Seu irmão está tentando descobrir como fazer a cafeteira funcionar. Ele disse que ela deveria estar no museu. Paxton pegou a caixa do vestido que tinha deixado no sofá e foi para o seu quarto. Ele ingere cafeína demais. Eu sei. Comprei café descafeinado para ele. Hoje eu percebi que você ainda não confirmou sua presença no baile de gala. Você vai? Por favor. Não obrigarei você a receber nada em nome de sua avó. Eu só gostaria que você estivesse lá. E se o Colin ainda não a convidou, prepare-se, pois ele está prestes a fazê-lo. Paxton tirou o vestido rosa forrado da caixa e colocou num cabide acolchoado. Depois pendurou na porta do closet. Acho que até consegui convencer a Nana Osgood a ir. Depois de tudo o que ela nos contou, acho que ela vai só para ver o deboche que essa geração faz do clube. O que há de errado, Pax? Perguntou Willa e Paxton percebeu que era a primeira vez que ela usava seu apelido. Você parece melancólica. Melancólica não, conflitante, eu acho. Paxton se sentou na beirada da cama, olhando o vestido. Hoje eu resolvi comprar uma casa, vou me mudar da cabana da Nogueira. Isso é ótimo. Precisa de ajuda com a mudança? Na verdade, eu não tenho muito o que levar, terei de comprar uma porção de coisas. Nem tenho uma cama que seja minha. Preciso arranjar um tempo para tirar as medidas amanhã. Ela parou. Você gostaria de ver a casa? Eu adoraria. Willa disse imediatamente. Não conte ao Colin ainda, vou dar a notícia quando ele chegar aqui. Ele vai ficar triunfante. Paxton inclinou-se para a frente com o cotovelo no joelho e a cabeça pousada na mão. Estou com um pouquinho de medo, Willa, disse ela baixinho, como se tivesse medo até de revelar aquilo. Ela ouviu outro rangido, como se Willa tivesse acabado de se sentar. A felicidade é um risco. Se você não sentir um pouquinho de medo, não está fazendo a coisa certa. Paxton ficou em silêncio assimilando aquilo. Você vai à festa de gala com Sebastian? Willa finalmente perguntou. Ele não tocou mais no assunto. Acho que vou sozinha, mas tudo bem. Vou ficar bem. Você tem certeza? Não parece ser mais a mesma coisa com ele. Não parece mais igual sem ele. Nada chegou a ser rompido. Então não é como se eu pudesse consertar. Simplesmente terei de continuar tentando encontrar o que estou procurando. Você vai encontrar, disse Willa. Eu espero que sim. Estou aqui se você precisar de mim. Na verdade, tinha sido esse o motivo do telefonema. Paxton precisava ouvir aquilo. Obrigada, Willa. Capítulo 16. Tirar a armadura. O Dr. Rogers irá recebê-la agora, disse a recepcionista para Willa. Seu escritório fica no corredor. Era um tiro no escuro e Willa havia esperado quase 1 hora, mas agora ela finalmente falaria com Sebastian. Obrigada,
disse ela ao entrar no lugar privativo, tentando não olhar para dentro das salas que emitiam ruídos de motorzinhos. Aquilo a deixou enjoada. Ela sempre detestara consultórios odontológicos. Ela entrou no consultório de Sebastian, mas ele não estava lá. Sentou-se numa das poltronas diante da mesa dele e olhou em volta. Era agradável, porém funcional. Aparentemente, ele não passava muito tempo ali. Só havia uma fotografia em sua mesa. Quando virou o porta-retrato, ela viu que era uma imagem dele com Paxton, em que eles seguraram a câmera e sorriram enquanto batiam a foto. Ela ouviu a voz de Sebastian vindo do corredor e rapidamente desvirou a foto. Sebastian entrou e sorriu para ela. Ele estava sem o paletó do terno e as mangas da camisa estavam enroladas. Ele era tão estranhamente bonito. Na escola, Sebastian se escondia por trás de um monte de maquiagem, mas agora parecia ter superado isso. Ela ficou encarando-o, mas percebeu que ele provavelmente já estava acostumado com aquilo. Você fez um bom trabalho neste consultório, Willa finalmente disse. Não parece em nada com o que me lembro do consultório do Dr. Kostovo. Ele caminhou para trás da mesa e sentou-se. Você quer dizer que não parece mais uma câmara de tortura medieval? Sim, disse ela estremecendo. Quem faz um negócio daqueles num consultório odontológico? Como se os pacientes já não tivessem medo suficiente. Você tinha que ver a casa dele logo que me mudei para lá, disse Sebastian. Ele deixou uma armadura para trás. Você está brincando. Não, está no meu porão. Willa riu. Você deveria dar a Paxton como um presente para a casa nova. Já imaginou a cara que ela faria? Ele franziu as sobrancelhas. Presente para a casa nova? Ela comprou um sobrado. Willa parou subitamente se questionando se devia estar ali. Numa crise de indignação, ela decidira que, se Sebastian não sabia quanto estava entristecendo Paxton, alguém tinha de dizer a ele. Mas, no fim das contas, isso talvez não fosse uma boa ideia. Pelo que vejo, ela não lhe contou, não. Ah, houve um silêncio estranho antes que Sebastian perguntasse. Foi por isso que você veio me ver? Não exatamente. Ele assentiu compreensivo. Eu sempre me perguntei por que nenhuma outra pessoa da vida dela me confrontou. Acho que eles presumem que Paxton sabe exatamente o que está fazendo. Para responder à primeira pergunta, eu sei o que você quer perguntar, e sim, eu sei que Paxton está apaixonada por mim. Para responder à segunda pergunta, não, eu não quero magoá-la. Tenho feito tudo o que está ao meu alcance para que isso não aconteça. Então, tente outra coisa, disse Willa ao se levantar. Não está funcionando. Ela esticou o braço e pegou um bloco de anotações e uma caneta que estava em cima da mesa dele. Escreveu algo e entregou a Sebastian. O que é isso? É o novo endereço de Paxton. A agenda dela está muito apertada por conta do baile de gala daqui a 3 dias. Mas, por acaso, sei que ela estará lá, entre 4 e 5 horas da tarde de hoje. Ele assentiu ao se levantar, colocando a anotação no bolso. Willa abriu a porta do escritório e saiu, seguida por Sebastian. Ele acompanhou-a até a recepção, pondo a mão em suas costas com firmeza, e ela finalmente entendeu. Assim, de repente, eu precisava parar de ser o que todos achavam que eu era. O que ele havia dito no lado de fora de sua loja no sábado. Perplexa, ela se virou para olhá-lo e ele piscou. Ah, Paxton, pensou ela, você não faz ideia do que está reservado para você.
Ela saiu rumo ao sol, sorrindo. O destino nunca lhe conta tudo de cara. Nem sempre lhe é mostrado o caminho de vida que você deve seguir. Mas se havia uma coisa que Willa aprendera nas últimas semanas, era que quando você realmente tem sorte, encontra alguém com um mapa. Felicidade significa correr riscos. Ninguém nunca dissera isso a Paxton. Era como se fosse um segredo que o mundo estava lhe escondendo. Paxton não corria riscos, ao menos não quando estava sóbria. Ela sabia no que estava entrando antes de se comprometer com qualquer coisa. O fato de todas as mudanças que ela fizera nos últimos dias a assustarem tinha de ser um bom sinal. Às 4 horas, ela entrou no sobrado com a chave de Kirsty Lemon lhe emprestara. Willa ligara mais cedo dizendo que não poderia ir. Então, Paxton colocou a caixa de donuts que tinha acabado de comprar em cima da bancada da cozinha e resolveu usar este tempo para fazer o que ela fazia melhor do que ninguém: listas. Ela estava na 6ª folha de papel quando a campainha tocou. Passava de um cômodo ao outro, tirando medidas, fazendo desenhos do que pensava em colocar onde. Ela tirou os fones de seu iPod do ouvido e caminhou até a porta, achando que Willa talvez tivesse conseguido dar uma fugida do trabalho. Ela olhou o relógio, eram 15 para as 5. Ela logo iria embora, mas ainda havia tempo para mostrar rapidamente a casa. Paxton abriu a porta e a pessoa que ela menos esperava estava ali, em pé. Ele tinha afrouxado a gravata e parecia ter passado as mãos nos cabelos várias vezes. Sebastian, disse ela, como soube que eu estava aqui? A Willa me disse ele. Por que você não me contou? Willa contou a ele. Desconcertada, ela deu um passo para trás para deixá-lo entrar. Aconteceu muito rápido, isso é um passo grande para você. Deveria ter acontecido há muito tempo. Ele olhou em volta com as mãos nos bolsos e parecia tão deslocado que fez o coração dela doer. Eu tenho uma pergunta, disse ele. Uma pergunta que não consigo parar de fazer a mim mesmo. Por que você me beijou se tinha me visto beijando outro homem tantos anos atrás? Você tem um lado pervertido que eu não conheço, Pax? Ela foi pega desprevenida pela pergunta. Não, disse ela assustada, não foi nada disso. Ele ficou olhando para ela, que sacudiu a cabeça. Meu Deus, Sebastian, as pessoas se apaixonam o tempo todo. E nem sempre é pela pessoa certa. E nem sempre é recíproco. Eu me apaixonei por você. Não pude evitar. Eu não consegui impedir. Mas estava preparada para lidar com isso em silêncio até que passasse ou, pelo menos, diminuísse, a ponto de eu poder vê-lo sem desejá-lo tanto. Naquela noite, na casa da piscina, eu estava fora de controle e detesto esta sensação. Depois você passou por lá porque estava preocupado comigo, quando ninguém mais estava. Se você se importava tanto comigo, achei que isso talvez pudesse se transformar em algo mais. Fui negligente e egoísta, como eu já repeti muitas vezes. Desculpe, não sei mais o que dizer. Sente-se, disse ele. Eu tenho algo para lhe dizer. Não tenho cadeiras e acho que não quero ouvir nada que você tenha a dizer agora. Ele caminhou até ela e pegou seu braço, conduzindo-a até a escada. Sente-se e ouça. Disse ele num tom que Paxton não conhecia. Sebastian estava nervoso. Ela sentou-se devagar, colocando o caderno e o iPod ao seu lado no degrau.
Depois enlaçou as mãos no colo. Sebastian ficou parado diante dela por um momento. Depois começou a andar de um lado para o outro. Quando estava crescendo, eu não me encaixava em lugar nenhum, ele finalmente disse. Nem em casa, nem na escola. Quando adolescente, eu passava muito tempo naquele restaurante da estrada, mas como uma forma de evitar ir para casa e enfrentar meu pai. Numa noite de sábado, quando eu tinha 16 anos, eu estava lá sentado no reservado dos fundos e eram provavelmente 3 horas da madrugada quando um grupo de garotos entrou, pedindo instruções para voltar a Asheville. Eles tinham se perdido na volta para casa, ao retornar de uma festa na Carolina do Sul. Eram barulhentos, extravagantes, felizes, diferentes de todos que eu já havia conhecido. Um deles me viu e foi como se ele tivesse avistado um membro perdido de sua tribo. Ele veio até mim e começou a flertar. Seus amigos se juntaram a ele e todos nós tomamos café e rimos. Uma porta subitamente se abriu para mim, a da aceitação. Horas depois eles disseram que tinham de ir embora, que suas mães ficariam zangadas. Mas disseram que se eu aparecesse em Asheville, eles passavam todas as tardes na Peck Square e eu poderia ficar com eles se quisesse. Então aquele garoto que tinha me avistado primeiro passou a mão no meu cabelo e disse: quem poderia saber que algo tão lindo surgiria no mato? Sebastian sacudiu a cabeça. Acho que os humanos são basicamente animais que andam em bando. Eu nunca fizera parte de um. Esses são os mesmos garotos com quem vi você no shopping de Asheville? Perguntou Paxton. Sim. E o garoto que me beijou era Alex. Foi uma época confusa para mim, aqueles eram meus amigos. Eles me salvaram. E em certo ponto eu os amava. Eu adorava o Alex. Mas o motivo por eu ter me tornado um deles era porque eu precisava fazer parte de algum grupo. E eles me aceitaram. Eu não me tornei um deles por ser um deles. Ele lançou um olhar que Paxton percebeu representar algo importante, mas ela não entendeu. O que isto quer dizer? Quer dizer, Paxton, que eu não sou gay, disse ele. Ela sentiu as palavras queimarem sua pele. Quando entrei na faculdade, comecei a frequentar um psicólogo que me ajudou a analisar algumas questões. As melhores pessoas que eu conheci, as mais receptivas eram gays. Mas para mim, isso foi uma posição de recuo e eu não era assim por dentro. Então comecei a sair com mulheres na faculdade e cheguei a me apaixonar algumas vezes. Mas nunca deu certo porque nenhuma delas me entendia. Elas me viam como um amigo platônico ou achavam que estavam me convertendo. Foram anos interessantes, mas que eu não gostaria de reviver. Cheguei ao ponto de simplesmente me cansar de tentar me defender. A forma que as pessoas vivem suas vidas e por quem se apaixonam jamais deveria precisar de defesa. Por isso, há cerca de 5 anos, eu tomei a decisão de não abordar minha sexualidade em mais nenhuma situação. E essa decisão facilitou muito a minha vida, até eu conhecer você. Ela se levantou, não ia chorar, por mais que quisesse. Que tipo de jogo você está jogando comigo? Eu não mereço isso de você, Sebastian. Ela tentou passar por ele, mas Sebastian agarrou seus braços e fez que ela o olhasse.
Não estou fazendo joguinhos, disse ele, com palavras sucintas e medidas, palavras que pareciam despencar de um precipício. Então, por que está me dizendo isso? Ele deixou as mãos caírem. Paxton estremeceu ligeiramente. Porque amo você de um jeito profundo e aterrorizante. E não sei o que fazer. Nunca senti nada como o que senti quando você me beijou. Ele estava assustado. Agora ela podia ver isso claramente. Então, por que parou? Ele passou as mãos nos cabelos, porque eu ainda estava agarrado à minha convicção de que o sexo só atrapalha os bons relacionamentos. Paxton engoliu em seco. E agora? Meu passado sempre estará comigo, é parte de quem sou. E eu achei que não houvesse uma única pessoa no mundo que pudesse saber tudo a meu respeito e me amar mesmo assim, até conhecer você. Amo você, Paxton, e tenho toda a intenção de ficar com você para sempre, se você me quiser. Ela estivera naquela posição apenas algumas semanas antes. Sabia qual era a sensação de estar diante de alguém e pedir que essa pessoa a amasse. Tentar aproximá-la de você pela pura força do seu desejo. Uma energia tão forte que dá a impressão de que você irá morrer por causa daquilo. Ela não parou para pensar. Só sabia que não queria que ele se sentisse como ela tinha se sentido. Foi até Sebastian e o beijou. Seus braços o enlaçaram e ela o abraçou como se sua vida dependesse daquilo. Ele a prensou contra a parede e ela bateu a cabeça, mas não parou. Paxton puxou o paletó dele até tirá-lo e também puxou a gravata. As mãos estavam por toda a parte atrapalhando. Paxton perdeu o equilíbrio quando o dedo de seu pé descalço enganchou na bainha das calças dele e ela foi ao chão levando-o junto. Sebastian rolou por cima dela, prendendo-a no chão. Paxton esticou os braços, tentando puxar os lábios de Sebastian até os dela, mas ele resistiu. Preciso que você diga, disse ele sem ar. Ela olhou-o confusa. Dizer o quê? Que você me quer? Paxton subitamente pensou na lista que fizera no ensino médio. Você é tudo o que eu sempre quis, Sebastian. Sebastian beijou novamente. Paxton abriu os botões da camisa dele. Um deles arrebentou e ela o ouviu bater no chão liso. Ela sentiu o sorriso dele. Pelo menos eu sei que você não me ama por causa dos meus móveis. Não se atreva a trazer aquela armadura para cá. Ele ergueu novamente a cabeça. Willa contou? Ela levou as mãos aos cabelos dele. Algumas coisas ela conta, outras deixa de fora. Como contar que Sebastian viria vê-la? Ele ergueu uma sobrancelha. Então vocês comparam as anotações? Sim. Então é melhor eu fazer isso direito. Ela hesitou. Já está fazendo, sussurrou ela. Uma hora depois, Paxton acordou com o celular tocando. Ela esticou o braço por cima de Sebastian até sua bolsa, mas não conseguiu encontrar o telefone. Acabou virando o conteúdo da bolsa no carpete e remexendo até encontrá-lo. Ela sentiu que Sebastian pousou a mão em suas costas, acariciando-as levemente. Ela olhou o visor. Era Maria, a gerente da Madame. Paxton tinha uma reunião com ela uma hora antes, sobre os detalhes da festa de gala. Ela gemeu ao soltar o telefone e olhou para Sebastian. Preciso ir. Tudo bem. Ele sentou-se e se retraiu ao chegar para trás e encostar na parede. Você está bem?
Paxton se levantou e começou a recolher sua roupa do chão. Minhas costas, é por isso que eu não acampo. Posso comprar uma cama como presente pela casa nova? Ela sorriu enquanto se vestia, bem ciente do fato de que ele a observava. Isso não a incomodou, provavelmente pela primeira vez em sua vida. Eu já vi sua cama, disse ela. Você tem muito bom gosto para camas. Você pode experimentar, sabe, para sentir. Paxton caminhou até ele e se ajoelhou ao seu lado. Isso é real, não é? Isso realmente aconteceu. Sebastian levou a mão aos cabelos dela. Arrependimentos? Ela respirou fundo. Só sentia o cheiro de grama cortada, entrando pela janela aberta da sala, e um aroma açucarado dos donuts que ela trouxera e colocara em cima da bancada. Nenhum, disse ela. E você? Nenhum. Bem, talvez a falta da cama. Pode me amar e aos meus confortos de criatura. Ela pegou a mão dele. Eu o amo mesmo, Sebastian, e estou morta de medo. Então somos dois. Willa disse que a felicidade significa correr riscos. E se você não está ligeiramente assustada, não está fazendo as coisas direito. Ele riu com aquilo. Se esse é o caso, não temos nada com que nos preocupar, disse ele, inclinando-se para beijá-la. Vamos nos aterrorizar novamente. Isso fez Paxton se atrasar mais uma hora.